A Rádio Cultura abre espaço para os assuntos que interessam aos mais diferentes segmentos da sociedade. Autoridades, políticos, médicos, lideranças de categorias e analistas discutem os assuntos que a cidade comenta. Quem é notícia, passa por aqui. Cultura Entrevista, com Hélio Júnior. É credibilidade no ar. Muito boa tarde, 1h46, 1h46, começando a partir de agora o nosso programa líder de audiência Cultura Entrevista, que hoje recebe com muito prazer o companheiro Davi Cardoso, que segue comigo aqui no programa, e os advogados Ferreira Júnior e Dr. Cláudio Kumaru. Boa tarde, Dr. Cláudio, prazer tê-lo aqui no programa. Boa tarde, Hélio Júnior, mais uma vez está aqui com vocês. Boa tarde, Davi Cardoso, a quem tem um grande respeito pelo excelente trabalho que realiza frente à Rádio Cultura. E nos orgulha muito. Eu tenho sempre acompanhado seus comentários, muito pertinentes. Corrija, viu, quando for preciso. Eu sou humilde e vai entender isso. Colega Ferreira Júnior, aqui presente, advogado conceituado aqui na cidade. E ouvintes da Rádio Cultura, tenho um prazer no que souber, todas as perguntas que me forem formuladas. Doutor Cláudio, que imbróglio político-jurídico estamos vivendo em Caruaru, né? É verdade, Hélio. Eu estou acompanhando atentamente a tudo que está acontecendo aqui em Caruaru, vindo com muita tristeza, né? Porque isso prejudica não apenas aos vereadores, mas a todos nós, caruaruenses, vendo Caruaru jogado numa cena em nível nacional, né? De uma proporção desse tamanho, né? Isso é um prejuízo muito grande para a cidade, prejuízo muito grande para todos nós, né? Que estamos atentos e queremos que tenha uma mudança na nossa cidade, que a cidade cresça, e isso me causa muita tristeza. Doutor Ferreira Júnior, boa tarde, prazer tê-lo aqui no programa. Boa tarde, Hélio Júnior, Davi Cardoso, Vasconcelos Lima. Vamos contratá-lo, vamos para um locutor. Porque... Ô, Davi, você lembra, logo quando eu estava saindo da adolescência, não é? Eu andei pela rádio, a rádio, colega, a Rádio Difusora, a Rádio Jornal do Comércio, depois eu vim para a Cultura, passei um tempo e resolvi seguir pela advocacia. Fez o certo. Será? Fez o correto, Davi. Meu amigo, olha, pense, advogar é difícil. Bom, ouvintes da Rádio Cultura, do programa Cultura Entrevista, uma boa tarde a todos. Bom, me permita, e o doutor Cláudio Kumaru, que também é um colega conceituado aqui na cidade, mas me permita dizer, Cláudio, eu não sinto tristeza, não. Estamos dando exemplo. Caruaru está dando exemplo ao Brasil de que não se aceita certo tipo de comportamento. Seja ético, seja criminal, seja político. Lógico, você olha de fora e diz assim, mas rapaz, aquela cidade só tem bandido. Não é. Toda cidade, todo país, não existe paraíso no planeta Terra. O Éden voou daqui faz tempo. Não é? Então, não temos por que ter vergonha. Se nós estamos lavando a roupa suja, limpando, ok? Então, devemos dar os parabéns, olha. Se forem culpados, paguem. Se forem inocentes, sejam libertados aqueles que já está preso, que tem mandado de prisão, no caso o vereador Neto, certo? E os demais, pelas acusações que lhes são feitas. Quero parabenizar, né, o Poder Judiciário, a Polícia Civil de Pernambuco, pelo trabalho realizado, o Ministério Público, a imprensa, que está fazendo uma cobertura excelente do caso, sem tomar partido, que é o melhor, mostrando que em Caruaru se faz um jornalismo sério, com raras exceções, né, por equívocos que dizem que um ou outro tinha sido preso, né, Davi? Sem ter sido. O Davi foi chamado para ser ouvido e, infelizmente... Acabou preso. Acabou preso, entre aspas. Um colega jornalista cometeu um equívoco e depois já se retratou. Já passou. E estou aqui à disposição de todos, inclusive do Cláudio. Certo? Não vim aqui para fazer acusações a ninguém. Nem defesas. Tem essa. Até porque eu não estou advogando no caso, estou mais aqui como cidadão, não é? E que tenho algum acesso a alguma informação e conhecimento jurídico
jurídico e posso colaborar com Seguramente. vocês. Olha, eu queria fazer o seguinte. Primeiro, em relação a essa questão. Eu estou aqui como entrevistador hoje, pelo amor de Deus, né? Estou como entrevistador. Você está aqui. muito explicado. Não, eu tenho que me explicar, porque qualquer Davi? coisa que você diz deixa uma brecha grande. Ô, velho, eu já disse a ele que não tem problema, não. Todos estão com medo de falar. O Né? Davi está explicando tudo nos mínimos Porque detalhes, qualquer né? coisa eu tenho que explicar. Você me bota umas bombas aí, eu tenho que explicar depois o que é que eu tenho que usar. Mas veja lá, eu queria me basear nessa questão agora, que para mim foi uma surpresa. Eu não esperava esses mandados, né? Eu não esperava essas prisões, esses decretos de prisões de novo, preventiva. Aí são duas situações diferentes. Eu queria a opinião de Ferreira e do Cláudio em relação aos dois. Porque são duas situações diferentes. O Hélio acabou de reproduzir o áudio que envolve na questão Neto. E vocês ouviram aí as palavras ditas por eles, não só foi o Neto, algumas pessoas que estavam lá. E depois na questão especificamente do Evandro. Aí a gente anteriormente não sabia o motivo pelo qual o Evandro tinha sido preso. Aí depois se falou o motivo. Foi, digamos assim, ameaça à testemunha. Aí nós não tínhamos acesso ao conteúdo. Aí naturalmente passamos a ter acesso ao conteúdo. Tem aqui. Por que é que o juiz, doutor Pierre, solicitou a prisão do Evandro Souza? Evandro Silva. Aliás, Evandro Silva, me desculpe, Evandro Souza. Evandro Silva. Porque, no entendimento do juiz, ele ameaçou a testemunha. Aí diz o seguinte, Evandro, veja o que Evandro diz. Evandro diz ainda que é inocente. Né? Evandro recebeu uma ligação, para ser mais preciso. Evandro recebeu uma ligação, agradece e disse que não ligou antes porque estava com a cabeça atordoada. Esse é ponto. Aí Evandro diz ainda que é inocente. De novo, né? Porque ele já disse na primeira vez que era inocente, inclusive a gente até interpretou e o Hélio foi na internet rapidamente e buscou o que diz no Salmo 40. Foi. Não foi? Lembra daquele negócio? Lembro. No Salmo 40 que ele, quando saiu da Que, prisão, aliás, é um pouco longo, né? um pouco longo, mas a gente resumiu o Salmo 40, que é, na verdade, uma pessoa pacata, que lamenta profundamente, mas que crê em Deus, acima de tudo, que a justiça seja feita. Ele mandou as pessoas ler o Salmo 40, assim nós fizemos. E lemos e transpassamos para o ouvinte. Aí diz aqui, Evandro diz ainda que é inocente e que Marco Casé e Zé Queiroz um dia pagam por isso porque são bandidos. É evidente que é um termo forte. Não deixa de ser. Não deixa não. É um termo fortíssimo. Ponto. Aí ele continua. Na mesma conversa, no entanto, o Evandro diz que não quer revanche. De nada, porque o mal por si só se destrói. Então, foi essa a expressão utilizada pelo Evandro Silva, isso logo quando, acredito, saiu da prisão, não é? Que continuava grampeado o telefone e, de repente, a polícia pegou justamente esse trecho. A pergunta é para os dois, senhores advogados, conceituados, e eu avalizo em relação a essa questão, viu? Todos dois atuam, Ferreira atua no crime, mas não frequentemente, mas atua. E o Kumaru é especialista e também no eleitoral, no caso do Ferreira Júnior. Então eu pergunto para os dois, a opinião de vocês em relação a Neto, né, que vocês têm aí a transcrição e a fala que vocês ouviram, e em relação a isso, o juiz está certo, está errado, vocês acham que houve equívoco do juiz, precipitação, qual é a opinião de vocês sobre isso? Sem sombra de dúvida alguma, um equívoco de uma proporção desastrosa. Digo isso com propriedade. Para que exista o crime de ameaça, é necessário que a pessoa se sinta ameaçada. Você não pode... Aqui era uma conversa entre dois interlocutores, né, e não foi direcionada a ninguém nenhuma ameaça. Então, No caso de Evandro. No caso de Evandro e no caso de Neto. Não foi direcionado, não foi uma ligação para o prefeito, não foi uma ligação para Marco Casé. Aqui bem claro, para a ocorrência da ameaça como um crime autônomo, o mal pronunciado deve ser sério e capaz de intimidar a vítima. Não existe crime de ameaça sequer no calor de uma discussão. Eles estavam aqui neste momento afetados emocionalmente, tinham acabado de sair da prisão. Estavam revoltados, inclusive o próprio Evandro, né, revoltadíssimo, porque a participação, ou nenhuma participação dele nesse processo. Então, decidir pela prisão preventiva, baseado na conveniência da instrução criminal, porém ameaça a testemunhas, nesse caso aqui, foi de um erro estrondoso. Ressalte-se ainda que, diz aqui nesse trecho, como o Davi Cardoso bem ressaltou, que não quer revanche.
e que o mal por si só se destrói. Onde é que está caracterizada a ameaça aí? É feito aquele caso de Neguinho Teixeira, em que Neguinho Teixeira supostamente mandou uma mensagem para uma testemunha de um telefone que não era dele, e que a pessoa mandou a mensagem e vai para o Neguinho Teixeira. Foi Neguinho Teixeira que ligou? Esse telefone era de Neguinho Teixeira e decreta essa prisão preventiva por esse motivo? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Ou seja, Evandro foi preso por um suposto crime de ameaça a testemunhas. Infelizmente, Davi, digo sem sombra de dúvidas, eu tenho quase certeza, se o tribunal analisar esse pedido de habeas corpus, impetrado hoje no Tribunal de Justiça de Pernambuco, em relação ao vereador Evandro, eu tenho certeza que o desembargador irá acatar e irá mandar colocá-lo em continente de liberdade, porque não está caracterizado, não foi uma ameaça velada e, portanto, não caracteriza crime de ameaça à testemunha. Esse caso aí, Kumaru, que tem também a transcrição de Neto, né? É segredo de justiça ou não? Porque eu não sei Agora mais nada. não. Foi inclusive na decisão... Mas essa decisão não é uma nova decisão? Não, mas na decisão do recebimento da denúncia, que foi concomitantemente lançada com essa decisão judicial da prisão dos 2 vereadores, ele revoga o sigilo do processo. Então, no caso de Neto, eu posso ler aqui o que Neto disse. Pode, sim, pode, sem problema algum. Público. Inclusive, é bom dizer, quem quiser, qualquer cidadão, pode estar lá, tem acesso. Todas as informações, o inquérito total. Aliás, eu soube que a fila era grande, viu, hoje. Pois é. Lá no fórum. Então, já que o doutor Kumaru respondeu aí, o Ferreira Júnior agora, com as suas considerações, em relação à mesma pergunta que eu fiz. O Kumaru entende que não era para ser decretada essa prisão, ou as prisões não eram para ser decretadas, porque entende na compreensão do Kumaru juridicamente que não houve, digamos, elemento mais que suficiente para que o juiz pudesse fazer essa decretação. Na sua avaliação, o seu pensamento, Ferreira, em relação à mesma pergunta que eu fiz ao Kumaru? Eu vou começar por Evandro e, de antemão, com todo respeito ao Cláudio, se trata ali uma decisão subjetiva. O juiz pode entender que houve uma ameaça, né? E me permita, Kumaru, não precisa ser diretamente a pessoa, você pode estar dizendo a um terceiro, e isso depois vir a acontecer. Aí eu te pergunto, e a todos que possam ter escutado isso, não é? Se alguém ouvir dizer, vou mandar fazer algo com alguém, não estou dizendo que Evandro é culpado nem Neto. Tem que ser direcionada. Tudo bem, vamos lá. Certo? Que seja, como o Kumaru está dizendo, foi direcionado a A ou B. Meu Deus. O Evandro, eu até entendo que isso aqui foi uma bravata, foi uma força de expressão. Isso. A do Evandro, tá? Agora, Cláudio, essa do Neto, me perdoa, Neto, mas eu acho que você devia se apresentar para esclarecer, porque o trecho que nós temos aqui, e que aparece para o povo, abre aspas, estou lendo o texto que está na 4ª Vara Criminal, que o delegado Eric Lessa tem família, o prefeito tem família, o juiz tem família, então eles vão pagar. Reticências, continua. Que eles ainda vão pagar pelo sofrimento que eles causaram à família, os filhos, à esposa, aos pais, irmãos e aos amigos. Reticências que eles vão sofrer. Olha, eu sei que quando você, Davi, você teve aquele problema, o constrangimento, que eu me solidarizo com você, às 5h30 da manhã estar na sua porta, e te expliquei a questão do coercitivo, por que tinha de ser feito. Sim. Eu entendo que o cidadão, não estou discutindo o crime que eles estão sendo acusados, sim a questão da ameaça, certo? Eu entendo que você está com raiva, quer colocar para fora, mas vou pegar uma conversa aqui, nós estávamos nos bastidores, e o Cláudio chegou e disse, o quê? Burrice. Burrice devia doer, como Kumaru sempre diz isso. Burrice deveria doer. Aliás, quem gosta é um amigo nosso, Fernandinho, Fernando Souto. Porque o cara pega um telefone que deve estar com um grampo. Grampeado mais do que nem sei o quê. E pega e diz um negócio desse, ô Neto, te apresenta, facilita para teus advogados, não é? Apesar disso não ser necessário para a revogação da prisão ou habeas corpus, nós sabemos disso,
Você nem ser advogado, dia a dia, tanto que se fala nas rádios e na televisão, certo? Mas te apresenta e esclarece, porque vai ficar a dúvida, tu estás foragido ou não? Tu estás preparando tua defesa ou não? Ou você está preparando algo contra alguém? Isso são coisas que tem que se pensar. Rapaz, tá tua família em casa sem saber por onde você anda. Se foi teu advogado que recomendou você não se apresentar, então o advogado haja logo, que às vezes o advogado ô fulano, não vou discutir se o colega está aqui, advogado dele, eu não sei nem quem é, certo? Está certo ou errado. Se fez isso, porque eu conheci alguns colegas nos meus 26 anos de profissão, que diziam, fulano, fuja que eu dou um jeito de... Corra! Corra que depois eu resolvo. Eu dizia, isso é burrice. Ferreira, veja só, eu entendo que a finalidade, e a jurisprudência também nesse sentido tem entendido, que a finalidade no crime de ameaça é intimidar. Nesse caso aqui específico, e eu trago até alguma jurisprudência, o efeito aí está mais ofensivo do que intimidativo. Está mais com caráter de ofender, está mais com caráter de colocar para fora, né? Uma injustiça de alguém que acabou de ser preso, de alguém que está insatisfeito, que se sentiu insatisfeito com aquela prisão, de revolta, do que, na verdade, uma tentativa de intimidar alguém. Aqui não foi direcionado ao prefeito, não foi direcionado ao Marco Casé diretamente, ele não mandou efetivamente para ninguém uma mensagem, olha, vai acontecer isso com você, eu vou fazer isso com você, isso não existiu. Então aqui nós temos aqui, ó, não se configura o delito do artigo 147 do CP, que é o crime de ameaça, se proferida a frase ameaçadora em momento de exaltação, é o caso específico, ou em meio a corrilho de injúrias, visa o agente a efeito antes ofensivo do que intimidativo, ou seja, busca apenas ofender do que intimidar, né? E aqui, nesse caso aqui, ele estava exaltado, colocou para fora aquele momento e entendo que não houve ameaça. A ameaça seria se tivesse sido mandado uma mensagem, se tivesse ligado para o prefeito, tivesse ligado para o Marco Casé, ou tivesse mandado alguém lá fazer, mandar uma frase ameaçadora, com o intuito de realmente causar nessa pessoa a intimidação, sim. Mas no caso específico aqui entendo que não. Diante do que você coloca aqui, eu posso perguntar a você em relação a essa pergunta que eu fiz anterior para vocês dois. Então, Ferreira entende que o grau, digamos, do menino, do Evandro, ele entende como advogado que poderia, nem sei, e acha que a prisão vai ser revogada. Porque, evidentemente, que a frase que não foi completa vai ser apresentada lá e o desembargador entenderá, talvez, é diferente do que o juiz entendeu aqui. Como não está completa aqui também no caso de Neto. Não, senhor. Tem reticências aqui. Tem coisas que foram ditas depois, coisas que foram ditas no meio. Ninguém sabe em que contexto isso aqui foi dito. Porque às vezes há pessoas que ligam para você e provocam. Você já está excitado com tal situação, fica perguntando e leva você, às vezes, a extravasar aquele momento. Então não foi colocado na íntegra, eu não estou tendo aqui acesso ao áudio completo para saber quem foi que ligou, com que intenção foi que ligou, em que grau estava essa conversa. Essa conversa estava num momento de exaltação, né? Com a pessoa, com o interlocutor, então eu não sei. Então, por tudo isso, você entende que a medida de Neto tomou iniciativa, a família, agora há pouco, o Hélio Júnior dizia, ele não vai se apresentar quando a polícia foi novamente. Você acha que essa atitude dele, então, foi equivocada? Ele não deveria ter... É um direito de uma prisão injusta. Eu ser preso injustamente é um direito meu. Veja, eu vou ser preso injustamente, tenho um mandado de prisão contra mim que eu considero injusto. Certo. De algo que eu não fiz, é um direito que eu tenho de aguardar e de pedir à justiça que me conceda um habeas corpus preventivo. Mas, doutor Kumaru, qual é melhor? Ele revogar, veja bem, qual é melhor? Ele tentar justificar e revogar através do habeas corpus a medida ou agora justificar? Como é que ele vai fazer isso aí agora? Simplesmente pegando a transcrição completa disso aqui, analisando e colocando para o desembargador, dizendo efetivamente que aqui não foi direcionado uma intimidação a ninguém. Então ele devia ir explicar, né? Ele pode explicar agora, através dos advogados, ele também pode explicar isso ao desembargador? Quer dizer, necessariamente ele não tem que estar presente para não, necessariamente, isso. De jeito algum. Ele pode conseguir um habeas corpus preventivo, inclusive, com um pedido, inclusive, de recolhimento dos mandados de prisão, ou seja, com um salvo-conduto, não é? Para que ele possa efetivamente se apresentar, ou com um contramandado de prisão, onde ele possa se apresentar e voltar às suas atividades normais. Não é ruim não, Kumaru, para umas próximas decisões dizer, olha, o camarada ficou foragido, não se apresentou à justiça. Não, veja só, a partir do momento que eu estou impetrando um habeas corpus perante o tribunal, falando de uma prisão que está na iminência de acontecer, e que ela está sendo, que ela foi injusta, que ela foi arbitrária, de forma alguma.
É um direito que assiste ao réu, deve estar nesse momento sendo assistido por algum advogado. Esse advogado deve estar preparando, já preparou, já deu entrada no habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco e vai aguardar essa decisão, não é? Que pode, inclusive, resultar num contramandado de prisão ou num salvo-conduto. E aí ele poderá se apresentar e explicar para a sociedade o que aconteceu. Mas nesse momento aqui, pelo que eu estou lendo nesse momento, pelo que eu estou vendo aqui, eu entendo que não caracteriza o crime de ameaça. Mas é porque esse termo, fulano tá foragido, isso é mas Hélio, veja só, são colocações, né? A imprensa coloca dessa forma. Não, foragido é porque você não se apresentou, então a polícia... Não, mas veja, assim, entende que é foragido, mas veja só, foragido, eu acredito é o seguinte, o cara que, digamos, foi condenado num crime bárbaro, ou que é um criminoso quanto mais, e que tem um mandado de prisão contra ele está fugindo. No caso aqui, ele está se defendendo, procurando se defender de uma prisão injusta. Você ser preso injustamente, eu estou defendendo e defendo até a morte o direito desses vereadores de responder de processo de liberdade. Aqui não há nada de concreto de ameaça. Me desculpe, doutor Ferreira Júnior, com todo respeito, tem a Vossa Excelência. Agora, eu não tenho efetivamente motivos aqui, eu não vejo motivos, eu não vejo aqui um direcionamento ao prefeito ou a Marco Cazé que diga que houve uma ameaça ao prefeito ou a Marco Cazé. E aí, sabe qual é a pergunta mais importante aqui? Chama o prefeito, chama a Marco Cazé, foram ameaçados? Se sentem ameaçados? Foi a pergunta que foi feita na Neguinho Teixeira. O senhor se sente ameaçado? Não, de forma alguma. O senhor recebeu uma ligação da Neguinho Teixeira? Não, de forma alguma. E aí, automaticamente, nós levamos isso ao Tribunal de Justiça de Pernambuco e todos os 4 desembargadores revogaram imediatamente a prisão de Neguinho Teixeira. Foi revogado no mesmo dia. E eles saíram antes do São João, no dia 23 de junho. E tá bom o debate, porque Ferreira Júnior não concorda com Cláudio Kumaru, e o bom é isso. Veja, eu não concordo com o Cláudio, mas não estou acusando nem o Neto, nem o Evandro. Não, e nem é nosso papel, a gente tá só analisando e supondo. Ele fez uma defesa veemente da situação e é porque não é advogado. E é porque não é advogado. Imagine Kumaru advogado. Aí veja, eu nem vou dizer que vou desculpá-lo, porque não precisava pedir desculpas, né? Agora vou usar um gancho de uma palavra que ele usou, ofensiva. Queira que não queira, o texto, né? Eu li com as reticências, fiz questão de ler com as reticências. Você também não tem acesso ao texto completo? Não. Certo? E com as reticências, mas eu vou te dizer, a ofensividade merece esclarecimentos. E como se esclarece isso? Não é só com o texto completo, é com a pessoa. Ele pode chegar e se apresentar com o advogado e dizer: olha, eu não quis dizer isso, foi tal coisa e está escrito aí. E essa medida da decretação da prisão, Ferreira, não poderia ter sido feita pela Justiça, não? Eu quero falar com o Evandro, quero falar com o Neto. Isso aqui, eu queria compreender isso aqui de vocês, assim. Não poderia ser feito isso, não? Eu acho que eles poderiam ter sido intimados, certo? Eu disse, inclusive, isso a você ontem, lá na rua, mas tinha muita gente, acho que você não ouviu. Eles poderiam ter sido conduzidos à delegacia, ouvidos, esclarecidos os fatos e ali, né, por determinação judicial, ser presos ou não, certo? Mas, como eu já te falei antes, já falei a todos que estão nos ouvindo, é subjetivo, é o entendimento do juiz. É a primeira coisa que você aprende na faculdade de Direito, né? Subjetivo, todos nós somos humanos. O juiz carregamos nossa cultura, nossa história. O juiz leu um texto, ouviu, disse: rapaz, esse cara vai matar não sei quem. Pelo amor de Deus, não estou dizendo que foi, né? Vou mandar prender, ainda mais quando ele fala que, não vou nem dizer mais o nome, que vai pagar a família de A ou B. O cidadão vê assim, minha família, não, era aí. Vou pegar fulano, pegar o juiz, pegar o delegado, entendeu? Eu acho que o melhor caminho seria ele se apresentar. O termo é foragido, não é apenas se ausentando, é foragido. Ele está se defendendo de uma prisão injusta, eu não considero foragido, não. Bom, tudo bem. É a questão conceitual, senão a gente vai passar o dia aqui, a rádio tem hora. Eu quero saber o seguinte: Neto está foragido ou não está? Eu quero saber. O delegado disse que ele está. Eu digo que não está, não. O direito diz que está. Ele simplesmente não foi localizado. Houve uma ordem de prisão contra ele, né? Agora, que ele tem o direito de se ausentar,
né? Ô Ferreira, se defender me diga uma coisa, hoje. me diga uma coisa. Agora eu vou indagar de você. Digamos que o Tribunal de Justiça entenda e dê extensividade da decisão que couber a Evandro de Neto. Ele vem com um salvo-conduto ou com contramandado de prisão e volta. E aí, se ele tivesse sido preso? Mais um constrangimento, uma prisão injusta. É isso que eu quero colocar. Ô Cláudio, eu vou devolver com uma pergunta. Digamos que só seja concedido a Evandro porque a questão dele ficou bem esclarecida. E no caso de Neto, não. Como é que fica? Aí não vai ser extensivo. Claro, não vai porque ser. são dois textos diferentes. Mas ele tentou e antes. os dois não estavam na mesma conversa. Certo, mas olha só, tudo bem. Entendamos o seguinte. Digamos que o tribunal conceda para Evandro e não conceda para Neto. Ok. Aí eu aconselharia ele se apresentar. Mas antes eu tentaria. Não, tudo bem, é questão de técnica jurídica. Com termos e com argumentação que teria. Concordo. Agora que você tem que concordar, e você mesmo disse, que é ofensivo. Sim, ofensivo, mas não intimidativo. Não. Essa questão é. Vamos fazer o seguinte, nós dois. Vamos deixar de ser muito. Deixar o tecnicismo de lado, porque senão quem está nos ouvindo vai começar a dizer lá fora, olha, é tal coisa, é não sei o que é ofensivo é pegar o dicionário jurídico, não é nem o dicionário Aurélio, é o jurídico, porque se você pegar o dicionário jurídico e pegar o Aurélio e pegar o que é ofensivo para o direito e o que é ofensivo... Ofender é esculhambar com você. Isso. Certo? Tu esculhambei com você. Aí vai ficar difícil. Certo? Esculhambei com você, ofendi. Agora intimidar dizer assim, agora, Ferreira, se você fizer isso comigo, eu faço isso com você. Eu tô lhe intimidando. É isso aí. Ofender é ofender ao prefeito, ofender ao magistrado, ofender ao delegado de polícia, com as palavras que ele disse. Deus me livre fazer um debate com o Maru num júri. Olha, uma questão importante, essa questão a gente fechou em relação à opinião dos vereadores, dos advogados. Eu acho que está claro aí, eu acho que também está clara a questão de que o próprio Ferreira concorda que, por exemplo, o magistrado, respeitando a decisão do magistrado, isso sem sombra de dúvidas, é a primeira hipótese que a gente coloca de argumentação, respeitando a decisão do magistrado. Mas você também, com o Maru, concorda que o magistrado poderia ele ter muito mais grau de segurança para, digamos, decretar uma preventiva se ele pudesse convocar para que eles dois estivessem depondo numa delegacia e depois do depoimento o entendimento dele, se fosse para ficar, não, está preso, por isso ou por aquilo. Concordo, agora eu vou fazer usando a mesma questão das reticências que nós não temos aqui, e se o fato que estiver lá for mais grave do que o que foi transcrito para o texto? Aí fica lá mesmo. Aí fica aí, meu amigo. Aí, não, eu estou usando o raciocínio de Cláudio Comaru. Mas se for... Você está me entendendo? Porque a gente está discutindo em cima de um pedaço de papel aqui, sem ter todo o acesso ao processo, não é? É temerário, nós estamos debatendo, até para a questão da rádio, entendeu? Estamos debatendo, entendeu? E eu acho o seguinte, conhecemos, sem grau de intimidade, todos os 10 acusados. Eu fui advogado de 146 candidatos quando Davi organizou todo o chamado, como era? Os módulos. Os módulos, certo? Cláudio participava disto na época, certo? Já com um dos partidos, se eu não me engano. Só não venha relembrar que ele... Não, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Senão a gente sai daqui. Aquilo ali me deu um prejuízo tão grande que você não imagina. E nem por isso somos, né, pessoas que não vamos olhar, eu vou dar as costas porque fulano foi acusado. E que Beltrano agora é acusado, é um bandido. Não. Eu acho o seguinte, sem ser advogado de nenhum deles, inclusive tem um grau de parentesco que eu não quero que digam aqui, algumas pessoas sabem, certo? E te digo, não fica bem a boataria que está na cidade de Caruaru desde que aconteceram as prisões. A boataria de que vai fazer algo com fulano, com Beltrano, não fica bem. Eu acho que isso tem de acabar, eu acho que as pessoas têm de botar a cabeça no lugar. Peço encarecidamente aos meus colegas advogados que aconselhem seus clientes a colocarem a cabeça no lugar. O crime de concussão vai de 2 a 8,
tem corrupção passiva, tem associação para o crime, entendeu? A dosimetria da pena, para ficar mais claro para o povo, certo? É o cálculo da pena. O que se pede, não se sabe, se forem condenados, que as pessoas... De 2 a 12. 2 a 12, 12 a 12 pela concussão ou pela... Não, 2 a 8. Não, falei concussão. Tá não, mas é concussão, porque é o parágrafo segundo que é de 2 a 12. Você tá certo, 2 a 8, perfeito. Mas de qualquer modo, tanto faz, 2, 12, 2, 8. Tanto faz pra você, pra quem vai pegar 4 faz um... Não, mas... Para ficar bem claro. Para o seu comentário, tanto faz. Para o comentário, é isso mesmo. Mas, terminar o raciocínio, eu acho que vocês, quem vai fazer a defesa vai tentar descaracterizar, porque existe corrupção passiva, existe concussão. E na corrupção passiva, Cláudio vai concordar comigo, eu acho, na corrupção passiva o cara solicita. Na concussão o cara exige. Não é isso, Cláudio? Aí a gente tem que saber nas 700 não sei quantas horas, né? 37 pessoas ouvidas desse processo. Como é isso? Meu Deus, quem é que solicitou na corrupção passiva? Solicitou benesses. E quem foi que exigiu para poder votar determinado projeto de lei? Ô Ferreira, tem um determinado assim, trecho na questão, ô Kumaru, que fala em falsidade ideológica. A falsidade ideológica fala numa das penalidades. Falsidade ideológica. Tem. Mas a denúncia não... Não, digo a denúncia não retrata isso, não. Eu digo no processo tem. Falsidade... Não, até eu perguntei, eu fiquei estranhando. Veja, os réus vão ter que se defender da denúncia. Sim. A denúncia fala apenas no artigo 316, que é concussão... Veja no relatório de Érico Lessa, se não fala disso aí. Agora mesmo. Veja lá. Enquanto ele lê lá, eu vou olhar aqui. Veja. Eu quero saber o seguinte. É normal... Eu estava falando fora do ar, né, Davi? Um juiz substituto. Juiz substituto é aquele que o principal sai de férias, não é isso? E aí tem que ter um, né? Assim que Já funciona. tem a resposta. Não é assim? Isso. Não pode, a vara não pode ficar descoberta. Não, né? alguém tem que responder pela vara. Pronto, doutor Francisco é o da 4ª vara. Saiu de férias, merecidas, inclusive. E aí entrou o doutor Pierre Sotomayor. Em 2 dias, 3, não sei. Um dia, 2. Pense numa bagaceira, no sentido de ações que foram tomadas. É normal ou um juiz substituto? Às vezes é feito quando o camarada substitui alguém aqui na rádio. Substitui um companheiro, você fica lá, ó, aqui não é... Eu vou com cautela, que eu tô aqui só substituindo. É normal, Kumaru, você botar pra gerar, como se diz? Não, veja só, é normal sim, a jurisdição passa a ser daquele juiz, né? Inclusive o juiz que está de férias perde a jurisdição por aquele período de férias que ele está. Então, o Dr. Pierre está respondendo pela 4ª vara e ele tem toda a autoridade para decretar, decidir, não é? O que ele entender de direito. Então é normalíssimo isso, não tem nenhum problema com relação a isso não. Até porque o pedido aqui de prisão preventiva, ele é um pedido urgente, né? O delegado mandou isso salvo dia 27, né? A opinião foi para o Ministério Público, o Ministério Público rapidamente opinou, inclusive o pedido foi para os 10 vereadores. Pedido de prisão preventiva, esse segundo pedido foi para os 10 vereadores. E por que só 2 estão... Aí o Ministério Público opinou pela prisão apenas, então, somente de Evandro, e o juiz decidiu pela prisão de Evandro e de Neto. Doutor Ferreira Júnior... E a questão que eu, só para concluir aqui, que eu falo em falsidade ideológica, realmente tem aqui, mas em outros processos ainda, relacionados a eles próprios. Sim, mas exatamente, esse processo aqui não tem, estou correto? Tá correto. É normal, doutor Ferreira, um juiz substituto chegar e botar pra gerar? Normalíssimo. Se ele não fizer, ele responde por crime de prevaricação. Só isso. Porque a gente sabe que a justiça é famosa por ser morosa, né? Mas o que ele está querendo compreender, eu vou acender e dizer não, porque eu conversei com o Davi e o senso comum era não. Agora vai, até porque é janeiro, né? Eu lhe confesso particularmente que, mesmo leigo como eu sou, mas eu entendi o seguinte, como se trata de uma bomba, né? Essa é uma bomba atômica. Hiroshima e Nagasaki juntas, né? Politicamente falando, né? Então o que é que eu entendo? Se o doutor Pierre não, o outro, Francisco. O doutor Francisco está voltando agora dia 22, coisa. Então, eu poderia entender também, compreender que o doutor Pierre, naturalmente, olhava, vai examinar, disse, não, mas eu vou deixar o companheiro chegar, porque já quer férias, eu não sou, e não estou acumulando definitivamente essa vara, ele resolve.
Mas aí o Pierre nos surpreendeu, porque não é que ele não pudesse, tanto é que ele pode que ele agiu. Então ele agiu imediatamente diante do entendimento dele, viu o grau de necessidade que ele entendia e que tinha que naquele momento fazer isso e fez. Ele tanto pode decretar a prisão como ele pode revogá-la. Revogá-la. Porque essa prisão aí, esses 2 mandados, não tem nada a ver diretamente com o habeas corpus que foi concedido pelo Tribunal de Justiça, né? Não, porque é o seguinte, o artigo 316 do Código de Processo Penal diz que, sobrevindo situação, não é, que autorize novo decreto preventivo, o juiz poderá decretar. Não poderá decretar pela razão anterior. Pela mesma razão, pelo mesmo fato, não. Agora, fato novo, sim. E qual é o fato novo? Ameaça a testemunhas. Porque na decisão do desembargador, ele diz que não há no processo nenhuma ameaça a testemunhas, não há ninguém desaparecendo com provas, não há uma ameaça real à ordem pública, não é? Esse seu argumento aí, Kumaru, em relação à decisão do Dr. Pierre, ele não poderia ser utilizado antes de você solicitar em Recife o habeas corpus aqui, para que ele pudesse rever a sua situação? Não seria interessante? Podia, não pode. Não pode. Sim. Ele pode. Agora, veja só, aí eu vou lhe responder com uma pergunta. Um juiz que decreta uma prisão preventiva, que analisou, que decidiu detidamente, porque quem recebeu a denúncia foi o Dr. Pierre. E a denúncia foi muito bem recebida, está todo muito bem argumentada. A decisão dele também aqui está, no que pese, discordar dela, né? Da decisão. Mas está amarrada. Mas está bem organizada, então ele foi criterioso, ele é um juiz muito criterioso e eu o respeito muito como profissional. Mas ele fez tudo isso para revogar, eu não acredito que ele vá fazer. Então, ele vai querer um fato novo que justifique, né? Então aí teríamos que correr atrás. O fato novo não seria a sua explicação em relação ao complemento da frase, talvez fosse ir até o prefeito, pegar uma declaração do prefeito, dizendo que ele não se sentiu ameaçado, e até o secretário, ele dizer que mas não se se você ameaçado. entrasse com um argumento assim, dizer, olha, doutor Pierre, quando o senhor fala aqui, quando o Evandro diz que Zé Queiroz assim e fulano são bandidos, é uma frase forte, entendo. Mas o fato de, em seguida, doutor Pierre, ele ter dito que não quer revanche e que o mal por si só se destrói, essa frase já não estaria eliminando essa forte anterior? Claro. Eu digo, com a sua explicação. Claro. Acha que ele não seria capaz de revogar? Claro, eu acredito que sim. Inclusive já tive situações com o doutor Pierre em que eu fiz um primeiro pedido, ele negou, e depois eu voltei novamente, expliquei, e ele revogou a prisão. Inclusive pode ser pedido, inclusive nesse momento, inclusive com o habeas corpus lá. O advogado pode entrar com um pedido agora e pode haver 2 pedidos, um ao próprio doutor Pierre Souto Maior e um ao tribunal, não há problema algum. Agora, o fato é que o doutor Ferreira Júnior levantou um aspecto importante que eu não sei se tem validade jurídica. De quê? Que eu também não sei e nem pretendo me aprofundar. Diga o fato. Que é essa questão da boataria existente hoje em Caruaru. Sim, você não anda, doutor Ferreira Júnior, o senhor citou muito bem. Você não encontra uma pessoa que não comente sobre, olha, vingança, fulano tá com segurança e carro blindado. Beltrano já disse que tivesse cuidado. Mas finalidade jurídica aí não existe. Não, boato, o povo fala o que quer. Infelizmente, né? Diz o que quer, o que bem acha, o que bem entende. Agora, eu quero uma coisa concreta. Eu quero saber qual foi a ameaça concreta que foi formulada a qualquer testemunha desse processo, ao prefeito, ao secretário. Não há uma testemunha, como o juiz colocou aqui, uma ameaça velada. Ou como a Rui Ferreira, vocês confirmam, por exemplo, se o habeas corpus, que foi dado entrada agora de manhã, né? O grupo de advogados está lá, né, esperando a decisão. O doutor Kumaru Marcílio, eu conversava com ele, e ele dizia a mim o seguinte: só, Davi, o detalhe é o seguinte, nós estamos otimistas em relação à questão da liberação. Se essa liberação não for feita hoje, vamos ter que esperar mais ou menos 3 semanas para o julgamento. É isso mesmo? Deixa eu explicar como é que acontece, veja. Diga. Uma coisa que nós costumamos dizer em habeas corpus é que liminar em sede de habeas corpus é mosca branca. Então, o desembargador que está à frente agora, nesse momento desse processo, é Fausto Campos. Ele está substituindo o Gustavo Lima. Foi o que julgou, né? Foi o que julgou anteriormente. Então, e foi quem concedeu o habeas corpus. O Fausto Campos concedeu os 2 últimos habeas corpus, o de Jadiel e o de Eduardo Cantarelli. Então, o que acontece? Então, esse habeas corpus deve estar agora já no gabinete. Eu acredito que meu primo Marcílio Kumaru, a quem quero mandar um abraço e quero parabenizá-lo pelo excelente trabalho que está realizando frente a essas defesas que estão sendo feitas aí. Da família só não está você, né? Não, eu estou com
Sivaldo Oliveira. Tá com Sivaldo. Sivaldo. Então, o que acontece? Então, nós fomos... Tá explicada a veemência. Não, mas aí nós estamos ainda conversando. Então, vamos fazer o seguinte. Eu perdi a linha de raciocínio. Mas O Sivaldo Ferreira não tá preso nessa tirou agora. do grupo minha- Marola. tirou minha- Agora, lembra Ferreira que Sivaldo tá em casa. Sivaldo não tá... O Ferreira tirou com o Marola. Muito obrigado pela defesa. Até que se prova o contrário, não ameaçou ninguém. Não. Vai até concluir, que- conclua. sim, concluindo. Então, o que é que acontece? O Fausto Campos, ao receber este novo pedido de habeas corpus, ele poderá conceder liminar, determinando a imediata soltura de Evandro, que é o primeiro habeas corpus que está sendo colocado lá no tribunal. Entretanto, ele pode dizer o seguinte: deixar para apreciar no mérito, não conceder a liminar. E aí vem um segundo momento. Qual seria? Esse processo, que é uma ação, deverá ir para o Ministério Público, para a Procuradoria. Por isso o prazo longo. Aí o Procuradoria vai ter um prazo aí de 5 dias para poder dar um parecer. Esse processo volta para o gabinete, para o desembargador preparar um voto e, fora de pauta, levar o habeas corpus para o julgamento, que será julgado por 3 desembargadores. Ô, Kumaru, vou te ajudar. Ele pode, antes de remeter ao Ministério Público, pedir informações ao juiz. Claro. Pedir informações ao juiz. Aí são 10 dias. São 10 dias. E aí, Por isso 3 semanas. 3 semanas a um mês pode demorar a decisão desse habeas corpus. Agora, eu acredito que o desembargador Fausto de Castro Campos conceda essa liminar. Olha, agora, só para fechar essa questão do Neto, tem outros assuntos aqui para a gente abordar, mas só para fechar para vocês. Diante da posição que Neto tomou e diante da confirmação que tivemos da própria esposa, que o delegado acabou de dizer em entrevista a Hélio Júnior. Exclusivo, Que inclusive. foi lá, inclusive, eu não sabia, Ed também não sabia, e ela disse que ele não se apresentará. Diante dessa decisão de Neto e da família, você como advogado, o que é que orientaria ele? A se apresentar mesmo depois que a família disse que não, ou tentar o que você disse Eu tentaria. sem se apresentar? Eu tentaria sem apresentá-lo, aguardaria a decisão do tribunal, e se o tribunal mantivesse, né, a prisão dele, né, não concedesse a liminar ou o mérito, aí sim eu diria: se apresente e vamos provar que você não ameaçou ninguém, procurando saber do próprio prefeito, do próprio secretário, de alguma testemunha que porventura esteja, segundo o juiz, se sentindo ameaçada, ou o próprio delegado Eric Lessa, e vamos ouvir todo mundo para saber o que é que acontece. Nesse aspecto, parece que Ferreira pensa diferente, né, Ferreira? Você acha que ele deveria ter se apresentado? Veja, você coloca o advogado numa situação difícil. A pergunta se colocou. Rapaz. Para o Kumaru. Ô, Cláudio, ele é advogado de alguém ou eu? Sim. Você está foragido, né? A família não quer que você se apresente. Aí o advogado se apresenta que você vai ser solto. E depois o cara fica preso. Olha, Davi, eu vou contar rapidamente um fato aqui. Deixa eu terminar. Termina. Aí vê só. Respondendo a tua pergunta, eu mantenho, se não houvesse a objeção da família e ficasse bem claro, certo? Que eles deveriam se apresentar, que o Neto se apresentasse. Eu mantenho meu raciocínio, certo? Eu sou de uma linha de advogados que diz ao cliente: olha, é melhor você estar aqui do que você estar correndo risco, fugindo. Pode acontecer de, numa fuga, a polícia lhe procurar e sofrer uma interpretação e você sofrer pensar que você está armado, levar um tiro. É muito perigoso. Essa decisão de Neto atrapalha na decisão do desembargador, não? O fato dele ser... Não, porque veja, dentro dos autos não, mas mentalmente, é porque um desembargador já está nisso há muitos anos. Subjetivo, como o Ferreira. Cara, é como aquela questão anterior, Hélio Júnior. Veja só, a questão da boataria na cidade, não está nos autos. O que não está nos autos, o que não está no processo, vamos ficar mais claro para o povo, certo? O que não está no papel. O que não está no papel não está no mundo, não está no mundo. Mas isso interfere no sentimento do julgador. Ninguém vem dizer a mim que não interfere não, porque ninguém é computador. Se fosse computador, não precisava de fazer faculdade de Direito, nem fazer concurso para juiz ou promotor, né? Nem fazer OAB, teste na OAB para ser advogado, né? O exame de OAB, certo? Então, é subjetivo. Se tem uma cidade, um clamor, uma conversa na cidade, que fulano disse isso, aquilo, outro, mesmo sem ter dito, certo? Dizem que fulano está com carro blindado, andando com 2 seguranças e não sei o quê. Peraí, isso pesa, minha gente. Isso pesa.
né? Deu uma puxada no nordestinês. Espera aí. Eu tenho que chamar o intervalo comercial. Ok. 2 horas e 30 minutos. No segundo bloco a gente continua o excelente programa, diga-se de passagem. E tem a questão burocrática da Câmara que a gente vai abordar ainda. Tem muitos outros assuntos. Eu tô aqui com todas as decisões tomadas pelo Dr. Pierre Sotomayor. Instalação de ação penal, citação dos denunciados num prazo de 10 dias e que seja designada a audiência de instrução e julgamento. Quero saber o que quer dizer Isso aí. tudo isso aqui, essas decisões do juiz Pierre Sotomayor. No segundo bloco, a gente continua o programa. Davi Cardoso comigo hoje aqui e os advogados Ferreira Júnior e Cláudio Kumaru. No segundo bloco, o ouvinte participa pelo telefone, pela internet, pelo SMS. Voltamos em instantes.